dependesse amanhã, é um jogo muito mais fácil para o Internacional do que para o Grêmio. Porque o Brasil é menos time que o Juventude, que é de Série A, portanto. O jogo é no Beira-Rio. Investe mais. O jogo é no Beira-Rio, no o jogo do Freitas. Grêmio é no Alfredo Jaconi. Então, se o Grêmio perde para o Juventude é o segundo ou o primeiro. Vai disputar com o Inter esse lugar na tabela. E o Grêmio fica em terceiro. O terceiro joga contra o segundo. O segundo poderá ser o Juventude. Aí tu tem Grêmio e Juventude e o Inter pega o melhor segundo. E ao mesmo tempo também dá uma importância. Vamos lá, vamos fazer de conta que as obviedades, uma obviedade, a obviedade futebolística, que o Inter possa jogar o melhor futebol e ganhar do Brasil de Pelotas. Juventude e Grêmio é um páreo. É um páreo que o Grêmio pode vencer, o Juventude pode vencer, pode dar empate, enfim. Mas vamos dizer que o Juventude formaliza os 3 pontos jogando em casa. Porque o Grêmio jogou misto, não jogou com força total, né? Aí tem o Grenal, o Grêmio pressionado, uma escapada no contra-ataque, Bernabé, Borré, Caixa, 1-0. 6 pontos de diferença ainda entre assim, eu correria o risco se fosse então o Grêmio. Então o Grêmio não pode botar time reserva amanhã. Eu correria o risco. Time reserva, time misto, sei lá, não é o time que começou o jogo do último sábado. Se eu sou dirigente ou treinador do Grêmio, eu corro o risco em nome de um clássico que tem um valor extraordinário para um time que não ganha Grenal todo o ano passado, que tem um treinador que precisa desfazer o totem do Renato como pressão, embora ele nem esteja sentindo. Então o Grenal, reconhecido pelo próprio Quinteiros, ele tem uma cara especial e ele reconhece essa cara especial. Eu também, se fosse ele, colocaria amanhã time misto. O time parecido com o do Grêmio. A vitória do Juventude... O Grêmio não tem nenhuma pressão pro Grenal, pelo amor de Deus. Até não perder pro Juventude. Não pode Se joga perder. amanhã com o time reserva. O Grêmio, o Inter ganha, chega com 3 pontos atrás. Claro que tem pressão, desculpa, César. O Grêmio, a partir da chegada do Quinteiros, resetou os fracassos nos Grenais e agora o que tá valendo é o Grêmio ser 7 vezes. O Inter não ganha um campeonato há 8 anos. Um campeonato. Tu te dá conta, quantos anos tem teus filhos? Não, tá falando de outra coisa. Eu sei que tu começou num papo bom, que eu gosto dessa lenga aí, porque ela é boa, porque eu gosto dessa lenga contigo. Mas é uma lenga. Mas o assunto aqui é outro. Não, o assunto é esse. Não é. É esse. O Grêmio vai fazer o planejamento dele pra competição, planejamento físico. Amanhã. E por incrível que possa parecer, eu posso chegar aqui no microfone e, por incrível que pareça, de novo, falar que tá errado o planejamento. Porque se o Grêmio, se o Inter vence, vamos lá, qual é a chance do Grêmio tem de vencer o Juventude em Jaconi? Jogar com o melhor time possível. É sempre difícil ganhar do Não, eu sei, mas o time tu impossível, concorda comigo que o melhor time do Grêmio é o titular? E que ele tem mais chance de ganhar do Juventude, certo? Concordo. O time reserva do Grêmio não é melhor que o titular. Mas o Grêmio tem mais chance de ganhar do Inter com os titulares. Sim, mas aí vai pode estar 3 pontos do Inter. Perfeito, mas é mais chance para o Grêmio colocar o seu potencial técnico maior contra o Internacional, que é melhor time do que o Juventude, e joga dentro da arena, do que no jogo de amanhã. Eu concordo que a pressão é grande se o Grêmio perde para o Juventude, mas que o Grêmio está se preparando com a cara que o Grenal merece, a começar pelo Quinteiros, está. Porque ele não quer perder ninguém para Eu não acho isso, que eu acho que é planejamento. Com quantos jogos a gente está na temporada? 4. O Campeonato Gaúcho começou faz 2 semanas. Tá fazendo 2 semanas amanhã. Tem jogo todos. Não tem como repetir time, gente. Os caras estão jogando o Campeonato Gaúcho na pré-temporada. E vai chegar o Grêmio já botou um time em reserva. O Inter é que não jogou sempre o melhor. Exato, porque assim, tu tem que condicionar os caras pra temporada, mas tu tem um campeonato que ele é curto, é um campeonato que, se tu vacilar, porque são 8 jogos, né? Isso. Na fase de classificatória passam só 4. Tu tem que ser primeiro do teu grupo ou melhor segundo. Então tu não tem espaço para vacilação. Então tu não tem outro jeito que não seja rodar os jogadores. Tá, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, Léo. O Grêmio, se o adversário do Grêmio fosse no sábado o São Luís na Arena, quem estaria amanhã no time contra o Juventude era o time titular. Claro. Possível, é possível. E aí você emenda 2 vezes time titular sábado e quarta, e contra o São Luís no sábado você coloca o time misto contra o São Luís. Mas é Grenal. No planejamento, talvez, no sábado passado não estariam os titulares. Estariam as reservas contra o São Luís na Arena. Que seria um outro time menor, porque a gente não está falando do Grenal. Exato, e aí tu jogaria com os Juventude, com os titulares e... que a tabela acabou sendo de alguma maneira mais azarada pro Grêmio, apesar da vantagem da tabela, que cada ano muda, de o Grenal ser na Arena, né? Porque o Grêmio é um absurdo que a federação fez isso. Bom, o Grenal na Arena. Na Arena, porque no ano passado foi no Beira-Rio. No ano retrasado foi na Arena. Essa é uma regra.
Né? É isso aí. O primeiro Grenal do Soares foi um Grenal que o Grêmio ganha sem gol do Soares. Mas a tabela ela e era na Arena. Não, beleza, aí que tá. O ano passado o Inter pegou o Juventude em Caxias e o Grêmio pegou o Juventude na Arena. Não, sim, eu sei disso, Léo. Quer dizer assim, é que o Grêmio teve uma espécie de azar. Porque ele pega o melhor time do interior no pré-Grenal fora de casa. Não, e depois o Grêmio tem uma sorte de ter o Grenal na sua casa. A grande questão, só pra tabela, pra gente pensar, que tem uma questão que a gente tá falando muito de Grêmio e Inter, que é o seguinte: se o Juventude hoje tem 9 pontos e o Grêmio e Inter tem 10. Se o Juventude ganhar do Grêmio, ele vai a 12. Ele é candidato ao título. Passa o Grêmio. E mesmo que o Inter vença o Brasil e vá a 13, se no final de semana o Juventude ganhar do São José em casa, que é o jogo do Juventude, o Juventude vai a 15. Aí nem o empate no Grenal deixa o Juventude em primeiro. Empate ou vitória do Grêmio. Ou seja, não vai ter a vantagem do Inter empatar porque tá na frente do Grêmio. Aí é Grenal. Porque o Inter... E aí, certamente, se o Juventude vira primeiro, a gente tem Grenal na semifinal. Ele tem São José em casa. A tabela do Juventude não é difícil. Avenida fora. Ele quem? Juventude. São José em casa, Avenida fora, Pelotas fora. É que assim, se o Juventude ganhar do Grêmio, é muito candidato a brigar pelo primeiro lugar. É que já tá lá avançando. A discussão que a Interativa coloca pra gente é... Qual é a pergunta, Pedro? A dupla Grenal acerta ao preservar os jogadores na rodada anterior ao Clássico? Acerta? Sim, os dois. Apenas o Grêmio, apenas o Inter, ou não acerta? Os dois. A minha apenas o Inter. Eu acho que a minha é o Inter. O Grêmio todo reserva, não. O Grêmio, eu só discordo de vocês, não sei, eu não entro muito nessa. Pra mim, o planejamento nessa hora vale mais do que essa pontuação. Eu tenho isso. Esse teu cálculo aí não considera. Imagina só, se o Juventude empatar com o Grêmio. Bom, aí sim. Tá? O Juventude empata com o Grêmio e o Grenal empata, o Juventude passa dos dois. Também. Por esse teu raciocínio. Ele é candidato ao título, né? Ele passa dos dois com uma vitória simples contra o São José. E a gente tem Grenal na semifinal. Considerando isso, tu imagina só, empata, o Inter pode ganhar do Brasil, o Juventude empata o Grenal e passa do Inter. Não, é que assim, então, na real, a gente pode conversar sobre qualquer coisa que pode acontecer. Exatamente. Agora, uma coisa está posta e isso não é nem opinião. Que o jogo de Juventude é mais difícil do que o jogo do Brasil. É mais difícil. E o jogar reserva na quarta-feira, amanhã, dia 5 de fevereiro. É mais difícil o confronto do Grêmio do que do Inter. O Brasil de Pelotas é um time que pode fazer suas coisas. Enfim, o Inter não tá jogando o melhor futebol que ele tem potencial para jogar, eu sei disso, mas o jogo é no Beira-Rio. Então o Inter tem uma leve vantagem para jogar. Potter, meu raciocínio, por que eu coloco sobre pressão e necessidade e expectativa também? Eu tô há tanto tempo jogando pela semana, jogando pelo domingo, jogando pelo ganhar do Inter, pelo gauchão, que o que eu quero nesse momento é alicerce, estrutura e alicerce. Então eu confesso para vocês que eu entendo que se crie, Maurício, a necessidade do Grenal pela força da marca, do jogo, um campeonato à parte, eu entendo isso. Só que eu tô tão defasado em matéria de trabalho, tão atrás, que é mais importante, nesse momento para o Grêmio, construir esse alicerce físico, de estrutura de grupo. Hoje, por exemplo, a gente fez um exercício no Segue o Fio dos grupos dos dois clubes, porque a gente falou nas reservas que vão jogar. Pedro, a gente faz um exercício dos grupos e tu já vê que o Grêmio não está tão atrás do Inter como se imaginou que pudesse estar. Então é isso que eu quero. Aí tá chegando já, o Gabardo já deu a notícia, tá chegando o jogador. É isso que eu preciso de alicerce. Qual jogador? Tá chegando o Amuzu. Tá chegando em Porto Alegre. Já partiu da Bélgica. Então tu está comigo e com o Munari na Interativa. Não. Tá? Não. Alicerce é cada jogo se eu tô uma contigo, vitória. Eu mudo de opinião. Infelizmente, então lamento te informar, chegou o dia. Chegou o dia. 4 de fevereiro. Se tu quer alicerce, uma vitória contra o Juventude em Jacone é espetacular para o teu prédiozinho. Nada é mais espetacular. E aí, para te ganhar do Juventude, mas tem antes um Juventude, ganhar do Juventude. Mas por isso eu não sou um louco de dizer para ti. Mas não, que o Grenal é maior do que Grêmio e Juventude, né? Só que tem Grêmio e Juventude. Não, é que tu quer alicerce pra te construir tua casa, então tu bota o time titular amanhã do Juventude. Não, bota o time titular contra o Grêmio. O alicerce pra mim é... Não, os dois? Então os dois não tem Grenal. O Grêmio tem jogado você tá dizendo que mantém titular lá e cá. Claro, óbvio. A vitória sobre o Juventude. Mas não disse o que eu disse, pô. Não, tu tá dizendo que tu quer alicerce. Eu quero alicerce do futebol. Vitória. É mais fácil tu ganhar um jogo
jogo com reserva ou com o titular? Pedro Potter quer me enlouquecer, Pedro. Ele concordou comigo dando outra tese. É que se o Grêmio ganhar do Juventude, o Grêmio joga o Grenal pelo empate. O Grêmio não precisa ganhar o Grenal. Fazer as pessoas entenderem o que eu digo, principalmente o que eu escrevo. Então o problema não é dos outros. O problema não é dos outros. Quando os caras não entendem o que eu digo, Pedro. Os caras não entendem o que eu escrevo, eu cheguei a... Mas o Maurício me dá uma oportunidade. Se eu estava aqui deixando escorregar que eu acho que o Grêmio tem que jogar o titular contra o Juventude e o reserva contra o Inter, eu nunca disse isso. E nem, não disse que eu disse. Não, eu quero deixar ainda mais claro. Eu entendi. A charada pro Grêmio é titular no Jacone, titular no sábado. É isso. É que não tem como, Potter, tu jogar... Não sei, eu sei que não. Não tem como tu repetir um time na quarta e no sábado, sendo que tu tá construindo a base física pra temporada. É um problema. Mas, tu vai ter que tu tem que fazer opções. A opção que o Grêmio tá fazendo é de colocar em risco o jogo contra o Juventude, arriscar, embora o time reserva do Grêmio tenha bons valores, mas tu vai arriscar, porque senão tu... Não é nem a questão... Tem a questão do Grenal que é importante, Maurício, mas é uma questão de ter um prejuízo de perder um jogador. Vamos lá. O Bright White tem uma lesão muscular. 45 dias. Sim, mas o planejamento, Léo, já zagueiro, conta. O Grêmio não tem zagueiro. Mas um dos zagueiros tem uma lesão muscular. Não, perfeito. É que o planejamento já foi feito. Isso aí. A partir do momento em que o Grêmio sabia a escala... exatamente. O carnê foi feito. Isso aí. Aí o Grêmio pensa assim, onde vou botar reservas? Carnê contra o Monson. a idade de um jeito. Sim, mas carnê... Não é a palavra, carnê... é a cara, olha lá. Carnê... Sou eu, 60. Carnê, o cara larga de 58. O carnê é do tempo do Carpim, né? Mas o que acontece em relação a Carnê isso? do Certame? Carnê do Certame. O prélio, amanhã, entre Grêmio e Juventude, é uma coisa que o Grêmio consegue... virou Duelo e tudo, um desafio. O que acontece com o jogo de amanhã? O Grêmio não está botando um time Z desqualificado. O Grêmio está botando amanhã, provavelmente, o time que deu sinais muito positivos contra o Monson. Venha, desconte o Monson. Perfeito. Mas aí você vai para a repetição, para o desenho, para aquilo que o treinador está fazendo com esses jogadores e vale o risco porque o Grenal tem um tamanho extraordinário de consolidação. É na sua casa, o estádio vai encher, o Internacional está titubeando no início do ano, pelas razões que seja, porque você pode afirmar um trabalho. Maurício, é autoexplicativo. O Grenal muda a visão sobre o trabalho do Quinteiros. Eu fecho com o teu raciocínio, eu só não fecho com os teus argumentos. Porque o que eu considero... Fecha com raciocínio, mas não... Não, é agora porque... ele vai fazer a vírgula, vai me explicar. Porque é verdade... Agora deu um mini AVC. Não, é porque é verdade que o Grêmio tem que jogar com os reservas amanhã, mas não porque o Grenal é maior, e sim porque isso vai garantir o alicerce físico para todo mundo. Mas não é o que o Quinteiros disse, e o Quinteiros tem razão, César. O Quinteiros disse que poupa jogadores amanhã para ter todo mundo inteiro no Grenal. Ele citou explicitamente o jogo, que para ele tem uma chave extraordinária. E por que ele poupou os titulares no jogo contra o Monson? Porque isso sim está no planejamento. Depois é o São Luís de Juí na Arena. Um é planejamento, para outro é escolha de adversário? Não, exato. O planejamento já está feito porque o Grenal está marcado antes. O Grenal está marcado. É na quinta rodada, com 20 dias de temporada, 25 dias. Se tu tem o clássico, tu não vai desgastar o teu jogador antes, tu vai guardá-los pro clássico. Contra o Monson, contra o Juventude, com o risco que é com o Juventude. É que assim, quando você tem um calendário que ele é espremido, que ele é extremamente desgastante, e já na largada ele se apresenta desse jeito, tu precisa fazer escolhas. E a escolha não tem jeito. Ou tu vai desidratado pro Grenal, o que seria uma loucura, ou tu coloca em risco o jogo do Juventude, que tá tendo resultado, mas o Juventude que eu vi contra o Inter, embora há 2 rodadas, né? 2 rodadas muda muito, os caras estão mais afiados, o time está mais entrosado. Gente, é um Juventude que está muito distante do Juventude do ano passado, que era um time muito mais... Mas a reação imediata deles foi importante. Mas, Léo, foi um Juventude que só levou o gol do Inter naquele pênalti do Borré. O Inter não tinha criado nada no primeiro tempo. Só um pouquinho, tá? O Juventude, não tava fácil, o Juventude do ano passado... Tecnicamente é limitado. Ele é menor que o ano passado. Não, o Juventude melhor do ano passado é o último Juventude que pegou o Inter. O Juventude que pega o Inter na primeira fase é um Juventude que perde para os reservas do Inter, com o Roger caindo. Sim, mas ali é o Roger caindo. Ali é o início do trabalho do Roger, e no jogo seguinte ele vai para um jogo contra o Guarani de Bagé, 4-2, classifica. Não mais, 4-1. 4-0. Acho que é 4-0. E aí ele classifica, enfim, e aí o time começa a ganhar corpo. É começo de trabalho, que a gente está tratando aqui com a ideia
de que... que tu que disseste que o Juventude... O Juventude naquele momento é a mesma coisa. O Juventude da média do ano passado, nome a nome... Ele é superior tecnicamente a esse. E tem um detalhe adicional, Pedrinho, só para não perder o gancho aqui. Se você pensar na condição de um dirigente ou de um técnico do Grêmio, imagine, Potter, o Grêmio não poupar contra o Juventude, ir para o Grenal correndo o risco de perder quem quer que seja, e em paralelo, o Internacional poupa em casa para ir inteiro para o clássico do sábado. Aí você tem um resultado ruim. Você ouve na mesa do bar dos conselheiros, da torcida na rede social e ali dentro do clube, assim, olha aí, nós devíamos ter poupado, Maurício, os caras pouparam, Maurício, e aí nos quebraram aqui. Maurício, assim, vamos lá, o Grêmio goleia o São Luís, tá? 5-0. Acontecem dois fatos importantes, porque o planejamento ele não morre depois, ele não depende só do Grêmio, ele depende de mais um monte de coisa. O que acontece depois da vitória do Grêmio? O Juventude ganha um clássico fora de casa. No mesmo dia, à noite. Dia seguinte, no outro dia, o Inter vence, do Avenida. mas venceu e colou de pontos com o Grêmio. O que eu acho que vai acontecer? Se eram 4 titulares apenas com o Juventude, serão 6. Pode ser. Entendeu? O time titular eu tenho certeza, até pela questão física. Ninguém tá tentando. O Inter tá tentando essa repetição, né? Mas já vai preservar algumas pessoas. Enfim, quarta-feira amanhã vai ter o Inter vai super preservar, né? Vai ser um mistão bem mais reserva do que titular, eu imagino. Vai ser um reserva. Benabé vai jogar talvez porque ele precisa de ritmo, porque ele não fez a pré-temporada, ou até porque não fez a pré-temporada, não jogará. Então depende muito de um monte de coisa. Então o que eu acho que aconteceu? O jogo do Grêmio contra o Juventude ganhou importâncias. A temperatura do misto aumentou. Exatamente. Então eu acho que vai ser um misto mais quente do que seria. Isso faz sentido. Porque é uma desvantagem pro Grêmio, por exemplo, chegar no Grenal com 3 pontos a menos com isso. Vocês sabem que horas o Grêmio tá saindo pra Caxias? De manhã. Amanhã. 9 Depois do café. Depois do café. Ele aboliu a concentração. Não, em alguns jogos, no último jogo ele concentrou. No jogo contra o São Luís de Juiz, ele concentrou. Quando o jogo é cedo, concentra. Quando o jogo é às 4, ele concentra. Ou quando o jogo é importante, ele concentra. O jogo importante não teve ainda, né? Vai o Grenal com certeza ele deve tarde, concentrar. Né? Não sei se ele vai concentrar no Grenal. Mas o jogo, por exemplo, esse jogo, o Grêmio tá indo pra... Olha, eu não lembro última vez que o Grêmio foi jogar em Caxias, pegando Caxias como exemplo, que é a 150 km daqui. No dia... Não lembro. No dia eu acho que é inédito. Antes? Não, normalmente se vai. Os brasileiros normalmente não. O Grêmio Inter dorme na praça. Já dorme na praça. E não dormir em Caxias. Bom, deixa eu só te lembrar uma coisa. O Juventude está preparando para dar o bote na dupla Grenal. Ele quer ir para a final. Ele quer ser primeiro. Então ele vai esperar o time reserva do Grêmio para ganhar do time reserva do Grêmio. Certo? Para chegar em primeiro. E depois, quando chegar a semifinal, ele vai pegar um time que não é Grêmio nem Internacional, que serão segundo ou terceiro, e que vão ter que jogar Grenal pode ser até o na Caju. Semifinal. Pode ser o Caju. Pode ser o Caju. Isso depende totalmente do Juventude. E aí ele empurra, claro, e aí ele quer ganhar. Ele empurra um Grenal para semifinal. Então, prepare-se para saber que o Juventude vai encarar o Grêmio com toda a força do mundo. Eu confio muito no time. O Juventude é decisão. Confio muito no time que o Grêmio vai colocar em campo amanhã. Quer que eu te diga, Pedro? Aquele seu X9 deu ou você tá fazendo agora por... o último time que meu X9 deu, o Yura tava jogando. Não tem como ser. Não, meu X9 é o único X9 que nunca acertou, Potter. Nunca acertou uma escalação. O Yura tava Mas é assim, Volpe estreia. Goleiro que é reserva do Grêmio. O Grêmio joga o Grenal. O João Lucas é o lateral direito. O Gustavo Martins é o zagueiro por dentro. O zagueiro central. O baixinho. O quarto zagueiro deve ser o Natan, com chance do Vieri jogar. Depende do que vai acontecer dentro de alguns minutos. E na lateral esquerda, ou joga o Pedrinho, ou joga outro zagueiro por dentro, o Natan, com o Vieri sendo lateral esquerdo. Porque o Vieri hoje é o único lateral esquerdo junto com o Pedrinho, porque o Mike tá machucado. O meio-campo. O Grêmio deve jogar. Se ele é o único lateral esquerdo, ele não joga mesmo. É que o Lucas Esteves está sendo... ainda não, né? Agora o Felipe pode jogar sábado. O Lucas Esteves tem talvez consiga uma liberação hoje. O CNRD, Conselho Nacional de Resolução de Disputas, deu um prazo de 1 hora para o Vitória se acertar com o jogador. Se não se acertar, o CNRD... E aí ele estrearia no Grenal. Vai definir. No Grenal. Ele ficaria à disposição, ele viaja... O Grêmio tá desesperado pro lateral, vai jogar. Eu acho que não, tá? Eu acho que com o Vieri no Grenal... Não, gente, o Vieri para não passar a linha de... É que eu não posso acreditar que um lateral esquerdo que chegue
uma semana sem treinar, porque ele tá em litígio com o Vitória. Não vai não. Vamos imaginar que ele chega amanhã, tá? Chega na quarta-feira em Porto Alegre, ele vai jogar sábado no Ele Grenal. bota o Vieira e O Grêmio não tem passa lateral. da linha. Não precisa. Bota. Tá meio A dupla de zaga, você repete Isso pra é mim. outra coisa. Gustavo Não Martins sei. e Natan. Não sei Talvez se, jogue um dos zagueiros. E eu acredito que ele não se vai com ele- uma zaga tão menor assim pro Juventude. se ele chegar bem, ele joga, hein? Vai, Então, não como vai. nada. Não tem lateral. E aí Ó, eu o acho que já começou concordando eu acho com que a não joga. Aí o Não, meio esquenta campo, na tá? zaga, né? A O zaga meio é campo. central, né? A minha dúvida, cabeça de área, é a minha dúvida. Eu acho que joga com o Ejar. Eu acho E que joga Edenilson. com o Ejar. Pra mim joga com o Ejar, Edenilson e PP, o time do PP. Monson. Com E o Monsalve Edenilson na pouco frente. direito. O Monsalve, o André Henrique e o Arezzo. Contra o time do Monson jogou o Aravena, então o Aravena não vai jogar em Caxias, porque o Aravena é o único que jogou todas as partidas. Isso. Ele pode fazer o Pavon, de repente, que o Pavon foi poupado Não, contra mas o deixa o Monson. Pavão quieto. Os titulares não vão. o André Henrique é muito menos. Eu só tem uma discordância forte, que é a temperatura do misto que a gente falava aqui com o Potter sobre a sua dupla de zaga. Eu acredito que um zagueiro titular, tipo o Gustavo Martins e o Gemerson ou o Rodrigo Eli, para você não correr o risco de uma zaga desentrosada, toda a reserva, o Gustavo Martins recém está ascendendo, e um lateral esquerdo que é insuficiente como o Mike. Aí você fragiliza muito o setor, que é o que evita tomar gol. Eu acredito que do meio para frente, César, vai bem misto, que nem você falou, mas do meio para trás vai mais quentinho. Não, pode ser. Maurício, não fragiliza a tua casa, Maurício. A ideia.